Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Oh glória, motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez nessa casa de oração, junto com amigos, junto com irmãos. Coisa boa é estar na casa do Senhor, na casa de oração, na presença do Senhor. E coisa boa, melhor ainda, é estar no meio de amigos, né? Porque a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. E aqui eu me sinto, bem, porque eu estou no meio de amigos, Pastora Paula, Deus abençoe pelo convite, amém, minha amiga? É sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Pastor Paulo, obrigado também pela confiança e a toda a amada igreja, amém, irmãos? Amém. O Senhor tem falado conosco através dos louvores, mas eis que chega a melhor hora, que é a hora da palavra, Eu sempre falo na igreja que um culto não é um culto se não tiver a palavra, Porque tem tantas pessoas que falam assim, se o culto acabasse agora, nem começou a palavra ainda, já estaria, não, tem que ouvir a palavra. Um culto é um culto quando tem a palavra. Louvado seja Deus, amém? Amados, abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no seu capítulo 8, do verso 18 ao 22, amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos numa campanha de cura, de bálsamo, amém? Mas para vir a cura e o bálsamo é necessário alguns passos. Louvado seja Deus, e sobre isso nós vamos falar aqui nesta noite, amém? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, amados? Vocês acharam? Jeremias 8, no seu verso 18, glória a Deus, aleluia, amém? Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala assim: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com as suas vaidades estranhas? Já se passou a cega, findou-se o verão e nós não estávamos salvos. Já estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o medo se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Louvado seja Deus. No 9, oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os meus mortos da filha do meu povo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Mas eu sei que o foco da campanha aqui, é uma campanha de cura, uma campanha de bálsamo, e ele virá, ele vem, o bálsamo, a cura, a restauração, o remédio, a unção, a ajuda do Senhor, ela vem, mas mediante também a nossa obediência a Ele. Mediante o nosso reconhecimento que sem Ele nós nada podemos fazer, irmãos. Então, nós vamos na introdução dessa palavra, irmãos, e é uma palavra forte, triste e impactante ao mesmo tempo. Quando eu comecei a decorrer, o capítulo 8, me veio em momentos até lágrimas nos olhos. Porque é uma palavra que nos arranca lágrimas, se você estiver ali, se você penetrar, se você entrar no texto, aquilo te quebranta, aquilo te constrange. Louvado seja Deus. Então, como eu sempre, irmãos, trago, pela misericórdia, não tenho o costume de estar pregando em tantas igrejas, prego só lá na igreja, e quando há extremamente necessidade, que eu deixo os irmãos aí pregar, quando tem ali a necessidade, está aqui eu,
mas eu sempre trago um título para essa palavra. Deus me usa assim, é dessa forma. E nessa noite, o título dessa palavra é Voltemos ao Senhor. Retornemos ao Senhor novamente. Louvado seja Deus. Então, irmãos, no contexto dessa palavra, o profeta Jeremias, ele vivia em um tempo de decadência espiritual, decadência total espiritual do povo do Senhor. O povo havia se afastado do Senhor, confiando em ídolos, em astros e alianças políticas, em vez de se arrepender. Não muito diferente dos dias de hoje. Se você linkar, é quase a mesma coisa. Uma coisa que aconteceu há anos atrás, há séculos atrás, acontece no dia de hoje. É por isso que eu sempre digo, a Bíblia, ela para mim é um jornal de amanhã. Porque tudo aquilo que vai acontecer amanhã já está escrito. Você tem o acesso. Só não conhece quem não quer, irmãos. Mas o acesso do amanhã está aqui na palma de nossas mãos. E por que tantas pessoas perecem? Porque não querem conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Deus, por meio do profeta, lamenta um endurecimento do coração do povo que rejeitava o arrependimento mesmo diante de advertências e juízos, irmãos. As advertências eram severas, os juízos também severos, e ainda assim aquele povo não tornou-se ao Senhor. E nós entendemos, irmãos, que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala, quando o Senhor nos atrai a buscá-lo, a se arrepender, a reconhecer os nossos erros, e o nosso coração se endurece, irmãos, há consequências disso. Porque eu sempre falo, nós somos criados para viver em Deus, minha amada. Nós somos criados e nascidos para viver em Deus. Assim como um animal marinho, um peixe, ele foi criado para viver na água. Se ele sai da água, ele morre. Assim somos nós. Nós somos criados, pastor, para viver em Deus. E quando uma pessoa, irmãos, não vive em Deus, não vive na presença, é um vazio. E um vazio tão grande que é do tamanho de Deus. E as pessoas procuram preencher esses vazios com coisas, com fama, com aplausos, com todas as circunstâncias, com todas as coisas, menos com Deus. E Ele é a fonte. É Ele. É só nele. Não adianta rodear. É Ele. É só nele que há o bálsamo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquele povo estava vivendo uma decadência tremenda espiritual. Se afastou do Senhor. Não falava mais com Deus, não consultava mais o Senhor, o coração endurecido, não ouvia mais a voz de Deus, se afastou do Senhor. E quando nós se afastamos do Senhor de tal forma, irmãos, não conseguimos mais ter a direção, não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. E aí nós ficamos o quê? Batendo cabeça, nós sofremos por isso. Há um sofrimento quando você não obedece ao Senhor. Porque, irmãos, a alegria de Deus é que nós nos tornemos sempre para Ele, que nós estejamos em plena comunhão com o Senhor. Nós somos criados, irmãos, para ter comunhão com o Senhor. Lembra lá no Éden? Adão e Eva foram criados para ter a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que na viração do dia o Senhor descia para conversar com eles, para ter comunhão com eles, mas o pecado Ele quebrou isso. Mas através de Jesus, irmãos, nós temos esse acesso novamente. E nós vamos chegar. Amém? Louvado seja Deus. A pergunta de Jeremias é retórica e cheia de dor. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Irmãos, mas antes disso, no verso 4 nos diz assim: diz-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desver-se-á-se-ão e não voltarão. Olha a indignação de Deus para com aquele povo, e isso mexeu comigo, irmãos. É como se Deus falasse: ei, vocês caíram, vocês não vão levantar.
dentro de vocês pelo erro, pelo pecado, pela dureza de coração. Não há mais lamento, não há mais tristeza pelo pecado, não há mais dor, não há mais contristação de coração, não há mais quebrantamento. Irmãos, quem de nós que cai e quer ficar prostrado no chão, você quer logo se levantar? Mas aquele povo era como se aquele povo tivesse caído e ficasse ali prostrado, não se levantava. Não clamava, irmãos. Quando você se fere, qual é a coisa que você chama? Você chama por Deus. Esses dias mesmo eu caí, irmãos. Estava subindo lá, pastora, tem a escada da minha mãe? Tem a escada da minha mãe? Eu estava levando para ela uma marmita, uma sacola, enfim. Irmãos, do nada. Eu estou andando, não estou correndo, estou caminhando normalmente. Eu peguei e caí da escada. E por pouco eu não bato a boca. Eu falei, Jesus, se eu bato a boca, eu quebro os dentes na hora. Porque a queda foi feia. Ó, eu esqueci até de pôr band-aid. Machucou aqui a minha mão, machucou aqui o meu cotovelo, machucou o meu tornozelo. Mas graças a Deus estou intacta. Foi só um sustinho, amém? Mas até nisso eu vi o cuidado de Deus, irmãos, porque tinha tudo para acontecer algo pior. E eu sempre falo que Deus, Ele cuida dos seus. E eu sempre consigo ver o lado bom, irmãos, até nas coisas ruins. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, louvado seja Deus. Qual que foi a minha atitude? Eu caí e logo eu levantei. Ainda olhei para trás e falei, bora, tá bem que ninguém viu. E eu estou te revelando aqui, amém? Era para ser segredo, mas eu estou te revelando, bora para ninguém, amém? A primeira atitude de quem cai é o quê? Tentar se levantar. Mas aquele povo não, aquele povo caiu e ficou, é como se Deus olhasse e falou, vocês não vão se levantar, vocês não vão me clamar, vocês não vão me buscar. E o povo em silêncio, coração endurecido. Irmãos, e batalha é você tentar convencer uma pessoa de algo que ela não quer ser convencida disso. É você tentar explicar algo para uma pessoa que não quer entender. É você tentar levar cura para aquele que não quer cura. Tem cura, tem remédio, tem bálsamo, mas as pessoas não querem. A cura há, a bálsamo há, a remédio há, mas as pessoas não querem. Elas não querem. Isso, irmãos, isso é um motivo de dor para o profeta. O profeta, ele anunciava o juízo de Deus não com alegria, não com um espírito de vingança, mas com tristeza no coração. Ele falava, vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar ao Senhor. Ele falava isso com lágrimas nos olhos. E a Bíblia fala que o lamento de Jeremias era como se fosse o lamento de Deus. As lágrimas de Jeremias pelo aquele povo era como se fossem as lágrimas de Deus chamando o povo a voltar-se novamente, a voltar-se novamente ao caminho, ao seguir a vontade do Senhor. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade, irmãos, era uma região conhecida por produzir um bálsamo medicinal, uma planta medicinal raro, feito com resina de árvores, usado para curar feridas e aliviar dores. Então o bálsamo literalmente era um remédio medicinal para curar as feridas físicas, as feridas do corpo. Louvado seja Deus, aleluia. Era um símbolo, glória a Deus, de cura e restauração. O profeta está dizendo, há remédio, há cura disponível, mas o povo não quer ser curado. Isso é triste, irmãos. Isso é triste quando você fala e você tenta convencer alguém, e você tenta sacudir a pessoa, vamos dizer assim, acorda, a cura está aí, está disponível, o remédio, a cura. Deus quer te curar, Deus quer te sarar, mas a pessoa não quer sair deste estado. Louvado seja Deus. Isso muitas das vezes
cuidamos do povo. Irmãos, é o que mais nós passamos. Nós falamos com as pessoas, acorda. Aqui tem cura, aqui na casa do Senhor. É lugar de cura. Casa de oração, irmãos. Hospital para a alma. E as pessoas não querem. Continuam as suas vidas como se não dependesse mais de Deus, se Deus não fizesse mais falta. São negligentes da presença. Louvado seja Deus, irmãos. A Bíblia fala que aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue ver. Mas tem pessoas que um dia já pisou no Santo dos Santos e estão vivendo em outro lugar, estão conseguindo viver. Será que realmente esses pisaram no Santo dos Santos? Porque, irmão, eu não me enxergo, eu não vejo mais a minha vida sem a presença de Deus. E ainda mais, eu digo, como que eu consegui viver anos da minha vida sem a presença do Senhor? Se eu pudesse, irmãos, eu voltaria no tempo e vivia uma vida com Cristo desde a minha mocidade. Desde quando eu era criança. Vocês que são jovens, as filhas da pastora, minha filha e outros jovens aqui, irmãos, sirvam o Senhor com alegria. Deem o seu melhor ao Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, porque na nossa mocidade hoje nós estamos com maior vigor. Louvado seja Deus, porque ao passar dos anos o vigor ele vai diminuindo. E é natural. Mas nós não podemos deixar, irmãos, essa chama se apagar. Não podemos deixar a presença, irmãos, de escorrer como se escorresse das nossas mãos. Não, nós temos que agarrá-la e reconhecer que sem a presença nós não conseguimos viver. Quantas pessoas perderam a alegria da salvação, minha amiga? Não tem mais alegria, chegam na igreja, meu Deus, só pela misericórdia, só entregando restos para o Senhor. Isso, irmãos, causa em nós tristeza. Porque, irmãos, coisa boa é estar na casa, na presença do Senhor. Quantas pessoas dariam tudo para estar onde eu e você estamos agora? Está no leito de hospital, sobrevivendo através de máquinas, com uma doença terminal. Dariam tudo para estar aqui. Tem pessoas que não têm mais nem força para aplaudir por causa da doença. E tem pessoas com tanta saúde e ficam na igreja com o braço cruzado. Parece que está ali, obrigado. Isso é triste. É como se nós que amamos ao Senhor fôssemos Jeremias dessa geração e despertasse esse povo ao arrependimento e falar: volta novamente, volta ao primeiro amor, volta ao caminho. E aquele povo, irmãos, estava numa dureza de coração tão grande que eles erravam e não admitiam. Eles não tornavam-se novamente. O pecado não causava mais dor, não causava mais tristeza, não causava mais quebrantamento de coração. Porque, irmãos, aquele que está na presença, primeiramente, ele reconhece que sem Deus ele não pode viver. Segundo, se ele erra, logo ele se arrepende. O Espírito Santo causa uma tristeza, irmãos. Causa uma contristação no nosso coração, que você não fica bem enquanto você não confessa, enquanto você dali não fica bem com Deus, não faz as pazes com o Senhor. É como se vocês estivessem brigados. É muito duro, é muito triste isso, mas o pecado faz isso. O pecado destrói, o pecado separa. Louvado seja Deus. E aquele povo estava assim. Havia bálsamo, havia cura, havia restauração, mas o povo não queria a cura, não queria o bálsamo e não queria a restauração. Literalmente, o bálsamo era uma substância perfumada e medicinal, representando a cura física, mas Jeremias usa como metáfora de uma cura espiritual. Jeremias é conhecido como profeta chorão, não por fraqueza, mas por sentir o coração de Deus. Olha que forte. Ele chorava, não era por tristeza, mas é porque é como se ele sentisse o coração do Senhor. E o Senhor, irmãos, quando
quando nós estamos com o nosso coração duro, afastados, em trevas, o Senhor, Ele chora por nós, Ele sofre. E é como se o profeta expressasse esse sentimento de Deus, sentimento de tristeza por ver o estado decadente do seu povo. Louvado seja Deus. Ele chorava porque via o povo enfermo espiritualmente e recusando o remédio. Olha isso, irmãos. É como se uma pessoa estivesse doente, fosse numa farmácia, a farmácia tem remédio. Ó, esse remédio aqui, ele cura essa dor que você está. Esse remédio, ele cura essa ferida que você está. E você simplesmente falasse assim: eu não quero ser curado, vou continuar ferido, vou continuar com a dor, vou continuar sofrendo, mas eu não quero um remédio. Olha que forte isso, olha Deus recebendo isso do povo. Estou aqui para curar vocês, para restaurar vocês, para derramar remédio sobre vocês. E é como se aquele povo voltasse para Deus e falasse assim: nós não queremos ser curados, restaurados, não queremos o Senhor. Olha isso, irmãos, o coração do Senhor. Nós que somos pecadores, já recebendo isso, já dói. Imagine Deus que é santo. Louvado seja Deus. Ele chorava porque via o seu povo enfermo espiritualmente recusando remédio. Deus não se alegra em punir, Ele sofre ao ver seus filhos afastados, porque sabe que há cura nele, mas muitos não querem buscar. O problema não era a falta do bálsamo, era a falta de arrependimento. O bálsamo tinha, o que não tinha era o arrependimento daquele povo. E sem arrependimento, irmãos, Deus, Ele não pode curar. É necessário que nós nos tornemos a Ele para que Ele se torne a nós. No Novo Testamento, o bálsamo de Gileade se cumpre em Cristo. Olha que lindo. O bálsamo de Gileade nos dias de hoje, no Novo Testamento, no tempo da graça, ele se cumpre em Cristo. Ele é o médico das nossas almas, o remédio para o coração quebrantado, o óleo da alegria em vez do pranto. Aleluia, Cristo. Jesus cura feridas internas que nenhum remédio humano pode alcançar. Sabe quando você está ferido por dentro? A sua ferida não está exposta, que nem está a minha aqui. Está lá dentro. E as pessoas não conseguem ver, não conseguem identificar a sua ferida, porque ela não está exposta. Mas Deus, Ele vê. Deus, Ele consegue identificar a ferida não exposta. E é Ele que trata. Quando ninguém vê a sua ferida que está dentro, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos chorando. Por dentro nós estamos feridos. E muitas das vezes são pessoas que nos ferem, mas há muitas das vezes também nós somos feridos por causa das nossas atitudes, da nossa desobediência, do nosso afastamento de Deus. Às vezes são as pessoas que nos ferem, e às vezes são nós mesmos que nos ferimos, através da nossa negligência, do nosso afastamento de Deus, do endurecimento do nosso coração. Quando nós perdemos a alegria da salvação, a alegria de estar na casa do Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Quando isso vai se perder, irmãos, vai criando feridas que não são expostas. Mas Deus está disponível para tratá-las. O Senhor sempre esteve, está e sempre estará disponível para tratar as feridas não expostas. Louvado seja Deus, porque há quantas feridas que há aí dentro de você que ninguém sabe. Só você e Deus. E Deus fala: filho, filha, tenho eu o remédio.
Glória a Deus. Tenho eu o bálsamo. Por que você não busca? Porque não busca o remédio, o bálsamo está em mim. Não está em outros lugares, não está em pessoas, não está em lugares, não está em coisas, está em Cristo. A Bíblia fala, irmãos, que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, é por ele. É por ele que nós somos sarados. E as pessoas não querem esse remédio chamado Cristo. Nós estamos como Jeremias, querendo oferecer o remédio, remédio em Gileade. Mas as pessoas não querem ser curadas. Elas preferem continuar no estado de endurecimento, prostradas, não buscam o Senhor. Louvado seja Deus. Jesus cura feridas internas que nenhum médico humano pode alcançar. Ele toca as dores invisíveis, olha isso, e traz cura completa, emocional, física e espiritual. Um combo de cura. Louvado seja Deus. Pelas suas pisaduras somos sarados. Está lá em Isaías 53:5. Cristo é o bálsamo vivo, aleluia. O Gileade celestial, onde o coração encontra alívio, perdão e restauração. A cura para o coração ferido. Mas é preciso buscar essa cura em Deus. Você pode buscar a medicina da terra. Ela vai te ajudar em algumas áreas da sua saúde. Mas há áreas em nós, irmãos, que somente Deus pode curar. Não desprezamos a medicina, porque foi o próprio Deus que criou. Nós devemos sim contar com a medicina da terra. Mas tem pessoas, irmãos, que estão precisando da medicina do céu. Estão precisando de remédio do alto. Estão precisando ser restauradas por Deus. E estão procurando isso na terra e não vão achar. Não vão achar isso em pessoas. Não vão achar isso em coisas. Porque só acha isso em Cristo. Essa restauração completa só está nele, aleluia. Muitos vivem espiritualmente doentes, porque se acostumaram com a dor e se acostumaram a viver sem a presença de Deus. Por isso que as pessoas estão doentes espiritualmente. Você olha para a pessoa, irmão, você fala, meu Deus, ela está ali só pela graça. Você não vê mais nenhuma expressão de alegria. Você não vê, as pessoas estão fleumáticas. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, o que aquela pessoa está pensando? Que ela não tem nenhuma reação, nenhuma atitude. Fica com cara de paisagem, você não sabe, meu Deus, o que aquela pessoa está pensando? Aquela pessoa está recebendo, não está recebendo? Aquela pessoa, o que acontece? O que será que ela está pensando? Porque as pessoas não expressam mais os seus sentimentos na casa do Senhor. A dureza do coração, irmãos. Deus exorta o seu povo, não o povo que está lá fora. Essa palavra é para os de dentro. É para nós. Porque há muitas pessoas, irmãos, dentro de igrejas neste estado. A palavra é pregada, como aqui é que eu sei. Mas cadê o povo? Cadê o povo? Estão em lugares aonde aqui no próprio capítulo fala, irmãos, que eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei, os sacerdotes, eles conheciam a lei, os profetas, mas eles estavam falando aquilo que o povo queria ouvir. Meu Deus! Eles não estavam falando a verdade, eles estavam falando aquilo que o povo quer ouvir, trazendo uma
pessoas estão querendo, elas estão querendo conscientemente ser iludidas, porque não suportam mais a pregação verdadeira, não suportam mais ouvir a verdade, que nem está lá em Timóteo 3. Não suportam mais a verdade. Então o que elas fazem? Saem de um lugar onde está sendo alimentada com um alimento sólido, um alimento bom, para ir comer bolotas de porco, irmãos, perdão. E isso me lembra, né, não tem como não linkar, o filho pródigo. Ele tinha tudo dentro da sua casa. Tudo. Tinha o pai, tinha alimento, tinha irmão, tinha provisão, tinha tudo. Mas resolveu um dia, o homem resolveu que ia pegar a herança e ia sair daquilo que... O que faltava naquele homem, irmãos? Ele tinha tudo. Nós que estamos aqui, irmãos, nós temos tudo, mas o que a gente tem que sair para buscar o quê? É quando a alma não... É quando o coração... É um alerta isso. Quando o coração já começa a querer endurecer, não querer mais ouvir a verdade, fique atento com isso. Porque você vai querer sair do lugar onde é pregada a palavra verdadeira, porque a palavra é espada. A palavra é bálsamo, mas a palavra também é espada. É juízo misturado com misericórdia. Então, irmãos, tem pessoas que estão querendo só misericórdia e quer fugir do juízo de Deus, mas o juízo virá. A Bíblia fala que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Cada um vai aqui receber, irmãos, do Senhor aquilo que tem feito na terra. Como que estão os nossos passos na face dessa terra? Como que nós temos andado? Como está o nosso coração? Louvado seja Deus, não é um despertamento para nós que estamos dentro, não é para os que estão lá fora. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele chama povo seu. E nós somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tem pessoas que já estão acostumadas com esse estado de viver sem a presença, irmãos. Tem pessoas que para ele tanto faz como tanto fez. Não importa se faltou no culto, porque, irmãos, vejam bem, aquilo que você ouve na igreja, você não está na sua casa e tem muitas coisas, você não ouve, muitas pessoas, irmãos, nem a leitura da palavra fazem. Então a igreja, irmãos, a igreja é um lugar de cura, um hospital e também um lugar de ensinamento. Aí as pessoas estão abrindo mão de tudo isso, porque não suportam mais ouvir a verdade. Louvado seja Deus. Então, vai no alerta. Quando seu coração ficar assim, querendo se endurecer, quando você vê que você não está mais querendo vir, que a palavra, quando você começa a ficar analisando, eita, essa palavra está muito dura, cuidado. Porque as palavras de Jesus, quando Jesus passou por essa terra, eram duras. Jesus não amaciava o lombo de ninguém, não, viu? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus era bom, Jesus era amoroso, mas Jesus falava a verdade. De tal maneira que um dia Jesus estava ali, junto com ele a multidão, e Jesus pregando a sua palavra. Vem a ele Pedro e fala: Senhor, mas essas palavras são tão duras. Aí o Senhor olha para Pedro e fala assim: ah, é? Você acha que as minhas palavras são duras? Então pode ir pro povo. Aí Pedro, ele torna-se assim, né? Pedro fala: eita, o que eu fiz? O que eu falei? Aí Pedro volta e fala: Senhor, mas para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida? Pedro reconhece, irmãos, que por mais dura que sejam as palavras de Jesus, é aquela palavra que ia produzir vida, não tinha para onde correr. É só através da palavra do Senhor que nós temos vida. Louvado seja Deus. E eu já quero caminhar para o final. Ele não força, o Senhor, Ele não força a cura, Ele a oferece. É diferente.
diferente, irmãos. Nós vivemos num tempo onde Deus ele está oferecendo a cura, Ele está oferecendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, o seu perdão. Ele oferece a salvação, mas as pessoas querem? Não. Graças a Deus que nós queremos. Graças a Deus, irmãos, por isso que nós estamos aí nessa persistência, nessa permanência, perseverando na fé, com alegria, aleluia. Eu sempre falo isso lá, irmãos. Ô, irmão, se alegra. Cadê a alegria da salvação que um dia te movia, que um dia tomava conta do alto da cabeça, plana nos seus pés? Cadê essa alegria? Hoje em dia as pessoas estão apáticas espiritualmente. Tempos difíceis, irmãos, dias trabalhosos, mas, irmãos, não perca a alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação, a esperança da salvação, porque é essa alegria e é essa esperança que me